sabe que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. E o KDP, de certa forma, ajuda pessoas como eu a entrar de alguma forma no mercado. Liberdade que a gente precisa para trabalhar. Eu realmente entendi que eu era uma escritora. Faz com que eu tenha tranquilidade de escrever sem me preocupar com e amanhã eu vou para o KDP. Nem pergunto mais, nem me preocupo mais. Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos agora nessa linda tarde aqui em Poços de Caldas com o Flipossos, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que conta com o patrocínio Alcoa através da Lei de Incentivo à Cultura e é uma realização da GSC Eventos Especiais, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Aliás, a edição presencial do Flipossos já tem data marcada, hein? Será de 3 a 11 de setembro, aqui na Urca, em Poços de Caldas, com o tema Letras e Música, a Sinfonia da Literatura. Fique de olho em todas as nossas redes para mais informação. Estamos aqui no estúdio, nas salas gerais, e vamos agora com a mesa A Metade do Meu Enzo, a importância da estrutura familiar no desenvolvimento dos filhos. Estamos aqui com o autor poços-caldense Antônio Vorris e a psicopedagoga Juliana de Oliveira Moura. Gente, muito obrigada por toparem esse desafio com a gente. Sejam bem-vindos, tenham uma boa mesa e muito obrigada. Boa tarde, Camila, obrigada. Oi, Obrigado. Antônio. Oi, Ju, como é que você Tudo está? bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então, Eu tava olhando aqui, nossa, tá uma bagunça minhas anotações, vamos começar, né? Ô, Ju, acho que a maioria das pessoas já me conhece meu trabalho, né? A mesa é a metade do meu Enzo, que é baseado no meu livro, né? A metade do meu Enzo, que os pais separados deveriam saber antes de danificar o bem-estar dos filhos. Antes, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, né? Falasse um pouquinho do seu trabalho, que eu acho incrível, e as pessoas deveriam conhecer o seu trabalho. Obrigada. Então, eu sou psicopedagoga, né? Eu trabalho com as crianças com dificuldade de aprendizagem, mas eu tenho uma forma diferente de trabalhar. Eu trabalho com as habilidades que as crianças já possuem, para a gente poder desenvolver aquelas habilidades que elas precisam, né? Isso torna o meu trabalho mais fácil, né? E é claro que o vínculo com a criança fica muito maior, tá? Eu estou aqui na clínica Replay e a gente faz um trabalho multidisciplinar maravilhoso. Incrível, incrível. Ô, Ju, eu acho que simplesmente essa junção que a gente fez aqui para o Flipossos, né? Do tema do meu livro, mas usando a paternidade, né? A maternidade em casa. E a escola, né? Os educadores, pedagogos, etc. Eu acho que essa ponte, ela é incrivelmente necessária, né? Ela é muito necessária. Como que você vê? Qual é o seu ponto de vista em relação ao foi o que eu te falei quando eu li o seu livro, né? Eu falei que todos os pais deveriam ler o livro, né? Toda a família, na verdade, a gente não pode generalizar, falar só os pais, porque hoje em dia é tudo muito diversificado, né? Mas a importância da gente ver o depoimento do outro, a vivência do outro, para poder basear as nossas relações, né? Porque agora, pós-pandemia também, as crianças estão totalmente perdidas e a família fica perdida e em uma separação, então, fica mais potencializado ainda, né? E essa é a importância dos pais estarem juntos em prol do filho, né? Separar o casal
e a criança. Para que a criança não sofra, né? Para que ela consiga colocar para fora aquilo que ela está sentindo, né? Para não prejudicar no desenvolvimento dela na escola, porque é o primeiro lugar, né? Tem alguma coisa em casa, vai direto para a escola. E Vai aí que eles direto. são encaminhados para cá, né? Para que eu possa fazer esse trabalho. E muitas vezes o pai e a mãe acham, nossa, meu filho está com dificuldade nisso, dificuldade. E aí, quando a gente vai fazer a investigação, na verdade, é um problema emocional. Olha, pra você ver. E eu acho que nesse caso, Ju, a gente, de casa, a gente pode encurtar esse processo dessa investigação, porque até você chegar, né, no diagnosticar e ver que tá Sim. tudo no emocional, eu acho que essa ponte, né, dos pais conversar na escola sobre o que está acontecendo lá, por exemplo, Sim. uma separação, né? Uhum. Eu acredito que ela tenha que ser falado sim, fazer uma reuniãozinha com o professor, falar, olha, a gente está passando por um processo de separação, Sim. porque vai surtindo o efeito na criança, né? Ainda mais se essa separação estiver sendo feita sem maturidade, responsabilidade, né? Que é o que a gente bate na tecla aqui. Exatamente. E tem uma coisa muito importante que você falou, a gente tem que sentar com a criança. Muitas vezes, o que eu percebo? Que os pais, eles deixam a criança de lado, tá? Como se ela não tivesse sentimento, como se ela... Assim, eu vou falar uma coisa assim, é como se a criança não existisse, tá? Eu vou resolver o meu problema da separação com a minha esposa, e assim, e depois a gente encaixa a criança naquilo que a gente resolveu, né? Primeira coisa que eu acho muito importante os pais sentarem, lógico, a gente tem que ter toda assim, se precisar os pais procurarem uma ajuda profissional para estar fazendo isso, eu acho bem bacana também, mas se não tiver, se não tiver oportunidade, pode ler seu livro, por exemplo, né, que está aí pra gente, e aí conversar com essa criança, e antes de procurar qualquer profissional, a família tem que ver que é a família que tem que dar o primeiro passo. Por quê? Porque a criança vai falar, nossa, olha, eles me procuraram primeiro, e a criança sente isso, né? Eles vão sentir que mesmo os pais separados, eles têm ali a base, né? Que é o papai e a mamãe. Se eles estão separados ou não, eles continuam sendo pai e mãe. Não existe ex-pai e ex-mãe, né? Não. É aquela coisa. Mas assim, a gente não está aqui para julgar também, porque são experiências, né? E a gente não tem o certo e o errado, cada um faz da forma com que, né, acha que age com o coração, né? Mas a gente gosta de dar essa dica, porque como a gente trabalha com isso, a gente vê o reflexo nos pequenos, né? E não é difícil, não é difícil. É bem assim, é conversar, sentar e conversar. O diálogo, ele resolve, né? E estrutura. Eu acho isso importantíssimo, essa parte, né, de a gente ter o diálogo com os nossos filhos, de a gente ter um momento desse ou qualquer outro momento, mas como a gente está falando desse em questão, eu acho que o primeiro step, ali, o primeiro degrau é a conversa, né? E a gente tem costume de achar, Ju, que os filhos da gente, por serem crianças, eles não vão entender, que eles não estão preparados para ouvir, né, uma história mais assim. A gente acha que eles vão entender, mas sabe o que acontece? A gente não tá nem aí o que eles estão sentindo. Esse é o X da questão. Né? E você sabe que eu acho que às vezes é inconsciente dos pais? Eu acho que é inconsciente. Não é nem assim, eu não vou falar porque eu não quero. Né? Eu acho que são atitudes inconscientes. Então, é bom alertar. Quando eu li seu livro, eu achei assim super bacana. Eu falei, gente, os pais precisam que, a partir de depoimentos, né, a gente começa a ter um olhar diferente. Não que a gente queira que a pessoa separe, entendeu? Mas é bom você ter essa estrutura, não só para a separação, para o contexto do dia a dia, sabe? Porque tá muito fácil procurar um profissional. Eu não sei o que eu faço com meu filho. Não, sabe sim. É só você sentar e conversar, e principalmente, Antônio, que eu acho mais importante, é ouvir a criança. Ouvir, é isso mesmo. Deixa a criança colocar aquilo que ela pensa, o que ela faz, deixa ela chorar, deixa ela sentir raiva, deixa ela sentir, porque ela vai colocar para fora e ela vai se sentir segura ali com o pai e com a mãe. É isso que é importante. Eu também acho que isso é importantíssimo, né, nesse ciclo novo. E deixar a criança fazer perguntas, por exemplo. Sim. Igual você disse, né, da criança falar como ela está se sentindo, porque não tem como não sofrer. Vou falar curto e grosso aqui, não tem como não haver existe. sofrimento.
Não. diante de uma separação. Mas ela pode ser amenizada. Claro, ela pode ser Sim, pior demais, né? Eu acho que você falou, né, no caso do livro, realmente, eu acho que ele não é o exemplo, assim, mas ele é um caminho. É um caminho que sim, funcionou. sim. E também o que você falou a criança, ela não a vida dela não vai ser só coisa boa. Então, é uma oportunidade que os pais estão dando para a criança de aprender a lidar com as frustrações, porque qual é o maior problema que a gente tem hoje? O adolescente, a criança, eles não sabem, eles não podem ser frustrados, que eles ficam assim, nossa, não sabe o que fazer, não recebe um não. E aí? Então, a partir dessa conversa, desse contexto, é por isso que eu estou te falando, às vezes não só na separação, mas ali Uhum. na vida diária da criança, sabe? Ela precisa aprender que vão acontecer situações desse tipo que ela tem que aprender a lidar, né? Porque vai crescer, né? Porque vai crescer e ela vai ouvir muito É. não. A vida da Vai. gente, o não a gente sempre tem, né, Ju? Para qualquer coisa. Exatamente. É. Outra E aí, coisa que eu acho. Pode falar, perdão, Ju. é isso que eu ia falar, que às vezes a criança chega aqui para mim e eu consigo conversar, consigo tal. Mas como? Comigo não consegue? Não, é porque eu ouvi. Ah, mas ela não quer. Não, não quer por quê? Então, peraí, por que você não quer? Me explica, e aí é dessa forma que eu coloco para a criança. Você vai me explicar o porquê que você não quer. Você conhece essa situação? Eu não quero jogar esse jogo. Você conhece esse jogo? Por que você não quer jogar? Né? Porque às vezes é lógico, a criança já sabe que eu vou usar a estratégia para chegar onde ela não quer que eu entre, né? Exatamente. Entendeu? E aí você Igual quando usa. você. Ô, Ju, igual quando você faz alguma coisa de jantar, fala pro seu filho, né? Fala assim, olha, você vai comer abobrinha hoje. Aí a criança fala assim, não, eu não gosto. Eu falei, como assim você não gosta? Você nunca comeu? É a primeira vez que eu faço pra você. É por aí, Exatamente. não é? E aí é o exemplo, né? Porque também a criança, às vezes tem Com criança, certeza. meu filho não come fruta, meu filho não come salada. Aí você para, espera o pai falar, mas não come por quê? Porque falar é uma coisa, você agir é outra. E você, como pai, agora, né? Porque no meu caso, meu filho já é maior, mas no seu caso, seu filho não segue seu exemplo? Totalmente, né? Eles são as Então, esponjinhas, né, da gente. Ela só são. Tanto positivo quanto negativo. ponto negativo. Então, Exatamente. A gente tava tem que falando ficar. sobre isso, Ju. Ontem, você lembra que a gente tava falando sobre Sim, os reflexos, né? Porque a gente falou assim, que nós fomos filhos de pais que se separaram e a sim, gente, infelizmente, passou por um processo de separação com os nossos filhos. Eu acho que é sim, as formas que mudam, né? E eu acho que sim, esse padrão, ele pode, no nosso caso, aconteceu com nossos pais, aconteceu com a gente, né? Só que sim. a gente quebrou mesmo, assim, a gente quebrou o padrão que a gente fez de forma diferente, né? Diferente, Agora que a porque a gente... gente já pegou a experiência, Exatamente. né? Agora, E quem quando... não é filho de pais separados, por exemplo, pode ter o exemplo outra coisa também de falar que meu filho vai sofrer se eu separar, eu vou manter o casamento por conta do filho. Conta dele. Gente, não faça isso, essa é a pior coisa Eu que acho que é faz. pior do que separar. Eu acho que é muito pior que a separação. Eu sempre É. falo essa entrevista que eu dou, Ju, eu até falo assim, gente, eu não tô falando pra ninguém se separar, pelo amor de Deus, porque são cheios de tirar as coisas de Sim, contexto, né? Mas, aham, mas eu falo, gente, entre uma relação falida dentro de uma casa, né? E uma separação, eu acho que a separação é o melhor caminho, pensando nos filhos. sim. Porque esse negócio de, eu não vou separar por conta dos meus filhos, isso e aquilo, é a pior coisa. Eu acho que é bem pior. Eu falo que assim, eu sou assim, nossa, super a favor de lutar até. Eu falo Até o muito final. isso por Uhum. experiência, eu acho. A gente sabe que se conseguir estruturar novamente, é bom para todo mundo, né? Mas é igual você falou, se não tiver como, não pensar dessa forma, porque busca ajuda, né? Eu acho que ajuda. A gente tem, hoje em dia tem tanta coisa, né, Antônio? A gente tem as redes sociais que, se elas forem usadas para o lado positivo, ela tem muito a Uhum. acrescentar, Com sabe? certeza. Se falar assim, mas a situação financeira está difícil para todo mundo, a gente não consegue procurar uma terapia, tem muitas outras formas que a gente consegue para poder gerenciar uma situação dessa, né? Então, É eu acho que verdade. a gente não tem que buscar, e também não buscar muito profissional, não.
sabe? É igual eu te falei, primeiro resolve ali a escola, a família e a criança. Comunicar a escola, como você falou, prestar atenção na alimentação, no sono, assim, na forma da criança brincar. Tudo isso tem que ter um olhar atento, porque muitas vezes os pais nem comunicaram a criança ainda, aí eles falam, nossa, mas eu não estou perto do meu filho, eu não comentei perto do meu filho, só que a criança sente. E aí ela começa a dar sinais, que, aí, às vezes a mãe olha, mas por que está fazendo isso? Mas por que não está comendo? Mas por que não dormiu à noite? Ou fez xixi na cama? Né? Nunca fez Isso isso tudo. porque agora tá fazendo. É geralmente assim. Exatamente. E aí parte para bronca, né? Ou castigo. Antes de investigar por que daquilo que está acontecendo. Uhum. Hoje, engraçado que a gente fala, as pessoas falam que terapia é um luxo, né? Porém, eu acho que quando a gente tá com dor de dente, a gente vai no dentista rapidinho. A gente tá Exatamente. parece uma manchinha na pele que a gente fala, gente, o que é isso aqui? Deixa no dermatologista. Sim. E por que a gente não vai cuidar da nossa cabeça, principalmente dos nossos filhos, né? Sim, eu tenho amigos meus que falam assim, nossa, mas é caro. Eu não vou pagar, sei lá, 100 ou 150 reais por sessão, né? Isso você pode fazer pelo menos uma por mês. Não, uma por semana, tá ótimo. Aí só que você olha pra pessoa, a pessoa tá com uma calça de 900 reais, um celular de 5 mil, gastando que nem eu não sei o que, no bar, né? Onde que tá ali curtindo. E não pode pagar. Não pode, você que não quer. Não, e outra, não é uma coisa, por exemplo, no caso da criança, não é uma coisa pro resto da vida. A criança, porque eu falo assim, eu não quero criança aqui comigo o tempo inteiro. Eu quero assim, eu mostro para ela que ela sabe escolher o caminho, qual a direção que ela tem que ir. Eu dou essa autonomia para ela, né? Uhum. Olha, descobre o que está acontecendo, eu vou fazendo as terapias, a criança vai descobrindo o que está acontecendo e pum, deu o caminho, vai. E aí ela vai saudável, sabe? Ela vai confiante, ela vai... Confiante, é isso. Exatamente. E aí acabou. Eu acho que nesse coisa que acontece de separação mal feita, né? Separação sem maturidade e responsabilidade, Sim. As crianças, elas tendem a perder essa autoconfiança. É um padrão que eu fiz essa pesquisa e eu descobri que é um padrão, você acredita, Ju? Filhos de pais que se separaram mal, elas têm um problema ou de autoestima ou de autoconfiança. Sim. Isso é muito assim. Não, e até ela descobrir isso, você sabe o que é o pior? É que até descobrir muitas vezes passa. Adolescência, aí de repente você ouve, eu ouço muito isso, chega, nossa, mas meu filho tem 18 anos, não sabe o que quer fazer, não sabe, tá sem orientação. Aí você vai buscar lá atrás. Aí você senta para conversar com esse adolescente, você vai lá atrás, você fala, nossa, tá lá, ó. Aí você tem que resgatar. Sim, é insegurança. Nossa, os meus pais se separaram, eu fiquei sem saber. Ou então, o que a gente estava falando ontem também, a questão da rotina da criança. A rotina, eu ia falar isso agora, você acredita? Isso, de não buscar na hora certa, de ficar assim muito bagunçado. É claro que a gente sabe que o pai vai ter um tipo de vida e a mãe vai ter outro tipo de vida. Eles têm trabalhos diferentes, às vezes volta para casa da avó, tudo. Mas o importante de manter essa rotina para não perder e não desequilibrar a criança. Porque eu acho que essa quebra da rotina da criança, né? A criança tem que ter rotina, assim. Isso é uma coisa que eu eu acho, Ju, que criança tem que ter uma rotina. E essa quebra da rotina, né, no processo de separação, que é o que deixa a criança mais confusa. Sim, sim. Né? Uma hora tá na casa do pai, outra hora tá na casa da mãe, não tem hora pro pai pegar, não tem hora pra mãe pegar, quando tá na avó. Às vezes, no colégio, tem um que leva, um que busca, que vira aquela bagunça. Então, acho que é muito sério. E, né, o pai e a mãe entram no acordo, ó, uma semana comigo, uma semana com você, ou se não, quem vai levar na escola essa semana, quem vai buscar. Porque essa confusão deixa a criança atordoada, gente. Deixa. A cabecinha fica bem, assim... E o reflexo vai tudo na aprendizagem, né? Tudo. Ah, é? Vai, né? Porque a criança, quando ela não está organizada, ela não se organiza. Como que ela vai aprender? Você pega uma criança na fase da alfabetização, se tiver uma separação, como que a criança vai se organizar tendo que pensar? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem assim que eu já vi. Quando está na casa do pai, pode dormir às 10. E quando está na casa da mãe, pode dormir às 9. Então, quer dizer, nossa, mas e aí?
Aí a criança fica assim, nossa, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei o que eu faço aqui. E aí ela fica pensando, aí que a vidinha dela gira em torno disso. Quem vai me buscar, que hora que eu vou dormir? Ah, na casa da minha mãe eu posso comer doce durante a semana, na casa do meu pai eu não posso. Aí ela fica. Ela chega na escola, ela não tem estrutura para aprender. Ela precisa estar calma, né? Claro, é bem alimentada, calma. O sono é fundamental, né? Tem que criar a rotina do sono. E os dois que têm que conversar, o pai e a mãe. Olha, é importante para que o nosso filho cresça bem, saudável, que ele durma a tal hora. Vamos chegar porque aí a hora que a criança vê que o pai e a mãe estão falando a mesma língua, Antônio, aí não tem, porque a criança não vai ter para onde correr. Né? Exatamente. E isso faz parte da estrutura familiar, né? Porque os pais, eles têm essa comunicação, eles têm essa responsabilidade com a criança. Isso faz parte da estruturação. Só uma coisa da rotina que você falou, eu acho muito importante a rotina, sim, tá? Claro, porque a criança, se ela for trabalhar, por mais que ela seja profissional liberal ou que ela trabalhe em algum lugar, ela vai ter horário, ela vai conviver com pessoas, né? Isso tudo é uma construção. Mas eu também acho muito bacana a quebra da rotina, por exemplo, no final de semana. Ah, no final de semana você pode dormir um pouco mais tarde, dormir até um pouco mais tarde. Por quê? Para a criança aprender a lidar com essas situações. Porque tem aquela criança também que só dorme, por exemplo, só dorme na cama, tal assim. Aí você precisa viajar urgente, a criança precisa ir junto. Chega lá, não dorme, porque está acostumado a dormir só num lugar, né? Então, assim, é importante a rotina, mas é importante mostrar para a criança também que, às vezes, pode ser que a gente saia da rotina. E que tá tudo bem, tá? E que tá tudo bem, porque senão também aí a gente não... Mas isso tudo tem que estar estruturado entre o pai e a mãe. Não adianta a gente fugir. Né? Até porque isso também, a gente está preparando nossos filhos para o futuro, né? Como você disse, o trabalho. Eu já vi pessoas que trabalharam comigo, inclusive, que não conseguem se manter dentro de uma equipe. Elas têm muita dificuldade de estar ali junto com as outras pessoas, comunicação, seguir as regras da empresa, eu já vi tudo isso. E você vai buscar tá ali atrás, tá lá quando era criança, né? Porque a criança ela é muito inteligente, então se ela vê que os pais eles não entram em acordo em nada, ela pode até usar isso para conseguir o que ela quer. Exatamente, vai na escola, sabe o que é? Eu já vi. Olha, hoje eu não fiz o dever porque eu esqueci o material na casa do meu pai. Né? E às vezes não é nem essa, isso aí quando fica um pouco mais, nossa, eu não fiz, porque eu dormi na casa da minha mãe, e aí eu esqueci minha bolsa na casa da minha avó. Então, o que é isso? É a falta da rotina, é a falta da estrutura, né? De mostrar para a criança assim, independente se você dormir na casa da sua avó, você tem que ter o seu material, você tem que, né, falar com o responsável, e o responsável, é claro, orientar a criança, né? Então, eu acho que assim, os pais, e aí vira uma bola de neve. Por quê? Porque vai para a escola, e a escola, despreparada, o que faz? Aí deixa a criança sem recreio, faz a criança fazer o dever na hora do recreio, aí culpa os pais, e assim, e é simples de resolver. Gente, vamos sentar aqui? Agora nós vamos conversar com o pai do fulano e a mãe do fulano, não o casal. Né? Então nós precisamos resolver isso. Não tem esse negócio, né? Eu falo assim, Ju, que eles falam assim, como que a gente faz? Eu já recebi essa pergunta em algum evento que eu fui, não lembro qual, mas como que a gente faz para a gente chegar nesse nível de maturidade, sendo pai e mãe, né, separados? Eu falei, tá aí a resposta já. Você tem que separar. Não existe mais o casal. Mas existe o pai, existe a mãe. E a partir do momento que vocês começam a pensar dessa maneira, que aqui não tá meu ex ou minha ex, aqui tá o pai do meu filho, aqui tá a mãe do meu filho. Você automaticamente começa a respeitar melhor um ao outro. Exatamente. Olhar o ser humano pai e o ser humano mãe. Né? Isso. Que fica cansado, que fica com sono. Porque assim, assim, eu estou falando aqui, que eu quero deixar bem claro, que eu estou falando como profissional. Tá? Porque eu sou um ser humano também, e eu tenho certeza que eu não agi dessa forma quando eu me separei lá atrás, né? Igual você falou, falta de maturidade, né, tudo. E eu estou falando como profissional, eu não estou falando que fazer isso é fácil, não estou falando que olhar para a cara de uma pessoa que você viveu tanto tempo, ou que você ainda gosta, tudo. Mas é um alerta para que
se acontecer separação, você consiga fazer, por mais difícil que seja, vai ser um bem tão grande para você e para a criança, e para o parceiro, que depois você vai falar, nossa, valeu a pena. É aí que entra a terapia que você falou. Porque se você for para a terapia, o terapeuta vai conseguir, né, te orientar para que isso flua da melhor forma. Não estou te falando que não vai ter raiva, que não vão ter os momentos, porque aí o pai geralmente olha e fala assim, ah lá, a mãe hoje está dormindo até tal hora, mas espera aí, essa mãe separou, essa mãe precisou trabalhar até mais tarde, essa mãe, por exemplo, perdeu o sono porque está preocupada com isso, e vice-versa, o pai precisou, entendeu? É esse olhar para a pessoa, né? Isso é incrível, Mas, eu acho incrível. mas é muito difícil, viu? Nossa, é muito difícil. Tipo assim, seria o melhor caminho, mas geralmente não é o caminho seguido, né? Porque sempre vai ficar ali o ex e a ex. Esse eles colocam em primeiro lugar, né? Sim. Aí que dá espaço para briga, dá espaço para brigas judiciais, né? Para desrespeito um com o outro, inclusive com a criança, né? E geralmente eles não têm esse olhar para isso tudo que está acontecendo, porque fica inconsciente, né, Antônio? Quando você está envolvido ali na relação, infelizmente, você não, e tem casal também que usa muito a criança, né? Isso que é uma coisa para a gente alertar também, né? Aí fala, olha, sua mãe tá. Gente, isso aí, o reflexo que isso dá numa criança, eu sei porque as crianças, elas têm confiança em mim. Então, às vezes a gente está, né, eu vou envolvendo, porque eu trabalho muito com o lúdico, eu acredito muito que eu consigo, tudo que eu consigo com as crianças é tudo através do lúdico. Ah, meu filho não quer aprender a escrever. Ah, peraí, a gente vai fazer uma brincadeira. E quando ela está brincando ali, o que acontece? Ela solta. Né? E aí a gente vê que, partindo da criança, a visão dela está tão simples de resolver. Ah, eu só queria que meu pai não falasse assim com a minha mãe. Ah, eu só queria que a minha mãe deixasse eu passear com meu pai. Sabe assim, bem sutil, ela solta. Assim. E aí, se os pais ouvissem a criança, ia ser assim... eu fico assim, quando acontece... porque graças a Deus, assim, às vezes acontece, né? E eu com todo cuidado, eu converso, tal, oriento, às vezes acontece. É uma reviravolta tão grande na vida do casal que eles olham e falam, meu Deus, que benção. Nem acredito que aconteceu isso. Né? E são coisas que partem da criança, é muito fácil. Né? É a escutativa. Falando em partir da criança, Ju, você que está inserida, né, nesse universo, quais são os sintomas, as formas que as crianças demonstram isso, né, na escola? Porque, de repente, tem algum professor assistindo a gente, né? Eu acredito que tem vários, porque nessa mesa tá para eles, praticamente, né? Como que o professor vai receber isso? Como que a criança pede esse socorro, sem pedir? Além das dificuldades que a criança, né, pode apresentar, ela pode não querer fazer uma atividade. Ah, eu não quero fazer. E aí o professor fica sem entender. Começar a cutucar muito o amigo dentro da sala, sabe? Assim, joga um lápis, ou fica, assim, mexendo, provocando, ou às vezes a criança fica, eu não gosto de usar essa palavra, assim, mas fica agressiva. Ah, sim. Qualquer coisinha, a criança já fica agressiva. Pegou uma coisa dela, né? Ela começa a ter atitudes que não são daquela criança. E isso eu estou te falando quando a criança já está inserida na escola, que o professor já tem esse conhecimento, já sabe como é que a criança é. Então, a dica que eu dou para o professor é olhar a atitude que a criança está mudando ali. Qualquer tipo de atitude. No lanche, no recreio. Eu fazia uma coisa quando eu dava aula, porque eu fiquei 20 anos na escola, né? Às vezes, quando tinha algum tipo de coisa assim que eu estava achando meio estranha, assim, eu não ia para a sala dos professores no recreio, eu ia para o recreio. Ah, junto com as crianças. Porque aí eu ficava ali, aí eu tinha uma visibilidade maior, né? O que a criança está fazendo quando ela não está dentro da sala? Porque dentro da sala é mais fácil, né? A criança está ali, ela tem que respeitar as regras, ela tem que fazer a atividade que você está pedindo, né? Nessa escola tradicional de hoje, né? Tem a carteirinha uma atrás da outra. Agora, coloca ela lá no recreio e dá oportunidade
isso, para que ela assim, ela vai estar livre, né, para fazer aquilo que, aí que você vai ver. Aí você vai ver se ela vai ficar no canto sozinha, se ela vai lanchar, se ela vai dividir o lanche com amigo, se ela vai participar de uma brincadeira em grupo, se ela vai fazer a opção de brincar com uma criança só, como é que ela se relaciona com os amigos, se ela brinca com criança maior, se ela brinca com criança menor. Então, assim, é um leque. Se a gente tiver um olhar, e se a professora sentir que a criança escuta a criança, pega lá, eu falo o que eu fazia, porque é a experiência que eu tinha. Uma aula de educação física, geralmente os professores ficam de janela, né? Pega aquela criança, senta com ela numa biblioteca, ou num cantinho da escola, senta, conversa. Olha, a tia veio aqui conversar com você, porque eu achei que você está diferente. Quem sabe você não vai ser a ponte, né? E são atitudes tão simples, Antônio, que a gente faz e que na vida da criança tem um peso tão grande, sabe? O professor, ele tem um peso muito grande, muito grande. E ele vai fazer a ponte com os pais, né? Ele que vai... Exatamente. E aí que entra, a gente vai bater na tecla de novo, de falar para os pais abrir a comunicação com a escola também. Sim, sim. Nesse caso, em qualquer outro caso. Né? Porque, E aí, vai e a equipe, exatamente, a equipe ali, né? A família e os pais, aí não tem erro, não tem como dar errado, né? E é importante também que a família respeite o posicionamento da escola e que a escola respeite o posicionamento da família. Isso também é uma coisa, assim, fundamental, porque não adianta nada a escola pedir ajuda dos pais, chegar em casa, os pais fazerem ao contrário e vice-versa, né? Não adianta você pressionar a criança dentro da escola, não adianta você tirar recreio, colocar de castigo em casa, essas coisas, porque existe, né? A gente sabe que existe, né? Pai que tira celular, é muito mais fácil tirar, né? Mostra para a criança o que acontece na vidinha dela se ela continuar no celular todo dia. Ela é muito inteligente. Não é na sua casa, não. Eu vejo, assim, são coisas, Antônio, que eu vejo que eu falo, não, gente, eu não estou vendo isso. Mas, assim, a gente tem que sentar e mostrar para a criança, né? Explicar para ela. É importante que você tenha o seu tempo de leitura, é importante que você tenha o seu tempo aqui com o papai, que você jogue bola, que você mexa na terra, que você caminhe descalço, brinque, solte pipa, sabe? São coisas assim. Por quê? Porque senão eu ensino muito, eu falo para eles muito do cérebro. Eu falo, olha, o seu cérebro ele vai parar de funcionar. O seu celular faz tudo para você. Fica só na tela, né? E a família também, né, Antônio? Porque nessa situação que fica, é mais fácil dar um celular para a criança ficar quieta. É a chupeta nova, é a chupeta virtual. Isso, agora. Infelizmente. Infelizmente. E acontece também dos pais. De falar, vou tirar um tempo para ficar com meu filho, mas tá com o celular na mão, né? Incrível. Nossa. A criança, eu já vi isso acontecer na minha frente. No parquinho? No parquinho. E a criança se esgoelando lá para chamar atenção, virando de pirueta, se enterrando para chamar a atenção dos pais. O pai lá, aham, filho, olha, lindo. Aí depois vai lá e tira a fotinha. Pá, posta. E posta no Instagram. Mas é isso que eu te falei aquela hora a respeito do exemplo. Aí, como que você vai falar para o seu filho para ele não ficar o tempo inteiro na tela, sendo que você está dando esse exemplo para ele? Enquanto meu pai tem, e eu falo muito isso também, Antônio, é uma coisa que, nossa, eu bato muito isso na tecla, gente. Se você tiver 10 minutos com o seu filho sem celular, mas que esses 10 minutos sejam de qualidade e sejam só para ele, já tem a criança, olha, ela fica tão feliz que o adulto olha e fala, gente, mas eu só tirei 10 minutos do meu tempo para a criança, e ela está nessa alegria, mas por quê? Porque você deixou tudo para ela. Então eu falo, não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Eu falo isso no livro também, inclusive. Eu falo exatamente sobre isso no livro. Porque às vezes, dá para você ver, a criança, ela tem a guarda, um genitor tem a guarda unilateral dela, né? Então ela fica mais na casa do pai ou da mãe. Só que essa criança, ela gosta mais de ficar com outro genitor. Sim. Aí eu falei, mas por quê? Lá na casa do meu pai ou da minha mãe eu me divirto mais. Assim.
Aí você vai lá para você ver, às vezes o tempo que ele está com um é maior, só que o outro tem mais qualidade. Então ele tem um tempo menor com o filho, mas tem mais qualidade. Então eu Exatamente. acho que é muito importante falar sobre isso mesmo. A qualidade do tempo com nossos filhos. E assim, são coisas muito simples. Eu falo que assim, as crianças de hoje em dia, elas não sabem brincar no parquinho. E é o que mais a gente ouve dos pais, sabe? Eu ouço muito isso. Ai, porque no meu tempo, aí eu fico olhando e falo assim, mas no seu tempo, você não tinha o celular, não tinha... Hoje, os pais têm que fazer o quê? Tem que proporcionar isso para as crianças. E você imagina se o pai e a mãe conversar nessa separação e falar, vamos combinar, enquanto estiver com você, eu levo para a piscina, e quando estiver comigo, eu levo para o parquinho. Para ter nossa, com a minha mãe eu faço isso, com meu pai eu faço aquilo. Para ter esse equilíbrio. Claro que dentro da realidade, que a gente sabe que as pessoas trabalham no sábado, às vezes fica com a avó, né? Então tem que orientar também, né? Antônio, eu falo que é simples. Se posicione como pai ou como mãe, para a criança sentir esse seu posicionamento, tá? Que já vai ser uma segurança, e começa a agir. Porque não adianta falar, é só agir. A criança vai começar a ver as atitudes do pai ou da mãe, e ali vai desenrolar, vai acontecer. Eu acho que essa parceria entre o pai e a mãe, mesmo eles estando separados, é muito importante. É incrível quando o ex-casal, né, consegue chegar num acordo, trabalharem juntos, porque isso muda tudo. Isso aí já vai estruturando a criança. E a gente ainda corre o risco, Antônio, a gente tem que ainda tem um alerta, a gente ainda corre o risco, porque nós temos hoje no mundo, a gente ensina para os nossos filhos uma coisa, só que quando ele vai para o mundo, ele vai debater com vários tipos de criação. Então tem uma criança que faz uma coisa que é errada e que ele aprendeu que é certo. Então, a gente tentando estruturar essa separação, né? Tentando, a gente já vai correr o risco de lá na escola a criança deparar com várias outras situações que a gente já vai ter que resolver, porque isso faz parte, né? Vai ter o amigo que grita, o amigo que briga com o professor, e aí a criança já vai ter nossa, peraí, eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com a minha mãe, e agora eu tô vendo aqui, mas por que a criança está fazendo? Ela não tem o pai e a mãe? Você entendeu? E a gente já tem isso aí. Então, por isso que eu acho importante eu acho que as pessoas deveriam ler o seu livro para ter um norte. Norte, é isso que eu penso também. Tem um caminho ali para que você possa se situar o que está acontecendo para você dar os primeiros passos, né? Porque outra é difícil que esse negócio de separação, né? Não, e outra coisa também, tentou fazer, não deu certo, tá tudo bem. O importante é você não ficar parado, né? O importante é você agir. E você só vai saber se vai dar certo ou não se você tiver né? Se você der o primeiro passo. Porque se você não der o primeiro passo, você vai ficar parado ali e as coisas vão acontecendo. Porque não vai parar, né? Não vai parar. Engraçado também que acontece na separação que a gente tá falando, né? Dessa estrutura, dessa parceria dos pais, quando vira concorrente, né? Quando vira uma disputa. Aí o chicote estrala. Aí eu falo assim, gente, aí desceu muito baixo já, vamos voltar. E quando disputa, e ninguém vai ganhar, você sabe, né? Ninguém vai ganhar. O único que vai perder, na verdade, vai perder, né? A criança tá perdendo. A criança, E aí depois vai virar o adolescente, que a gente não pode esquecer disso também, né? E aí vai ser outro problema. Porque disputa tudo, né, Ju? Exatamente. Disputa quem tá melhor financeiramente, quem começou a namorar primeiro, quem, sabe? E aí por aí vai. E a criança ali no meio. E aí por aí vai. E a criança ali no meio. É a criança que vai sofrer. Ô, Ju, vamos falar um pouco de olhar da criança? Diante dessa... Espera que eu tô com eco. What's happening? O que aconteceu? Ô, Ju. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Tô. Tá bom. O olhar da criança diante da separação, eu acho que se a gente conseguir olhar pela ótica de, né?
seria mais... A gente resolveu muito igual você disse, mas... um pouquinho antes que aquela criança quer dar uma resposta. Sim. A criança, ela tem que... É igual você falou lá no começo, é importante deixar a criança falar. O que ela está sentindo diante daquela situação, né? Por isso que eu te falo do diálogo, a gente volta lá no diálogo, né? O que você está sentindo, né? O que você gostaria de falar para a gente? O que você gostaria de... E assim, ter essa conversa junto e separado, né? Só o pai com a criança, só a mãe com a criança e todo mundo junto. Porque às vezes a criança vai falar alguma coisa do pai para a mãe, que não tem coragem de falar, porque tem medo de magoar o pai ou a mãe, né? Então, é muito importante. Eu falo que a gente tem que ter com a criança uma escuta ativa o tempo inteiro, né? Porque ela tem um olhar. Às vezes a criança fala uma coisa, às vezes não, eu falo que a maioria das vezes, que o olharzinho dela é tão puro, tão sincero, que fica mais fácil de resolver a situação naquele momento. Pelo ponto de vista dela. Sim, exatamente. Eu acho... Eu tô tendo... Aí, tô te ouvindo. Tá? Agora eu tô. Mas a gente está falando de uma coisa, assim, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas eu deixo aqui para vocês, assim, tanto para os professores, né, também terem paciência, né, com a família, ter paciência com a criança, sabe? Ouvir a criança, saber, assim, ver o choro da criança, porque às vezes a criança só quer chorar, né? Na escola, muitas vezes ela chega, tá chorona, acolhe a criança e deixa claro para ela que quando ela quiser conversar, você tá ali, né? Caiu, Antônio. Não, a gente já... Oi, Juliana. Oi, Camila. Você pode, por favor, continuar a explanação. Tá? E aqui o Antônio voltou. Vamos lá. Voltei. Oi, Antônio. Agora é. Tá ouvindo? Deixa eu ver se melhorou. Aí. Não, tá dando eco ainda. Melhorou, Antônio? Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. Mas o meu tá dando eco ainda. O meu? Não, o meu. Ah, tá. Eu me ouço. Então, eu falo que assim, ó, pra gente finalizar aqui, Oi, Juliana, desculpa. Antônio, tenta abaixar o som do seu quando o Antônio for falar. Você consegue dar mute no seu? Agora fala, Antônio, por favor. Aí, era isso, Ju. Aí sim, então agora a gente vai trocar, tá bom? Ok, licença. Agora você coloca no mudo, Antônio. Então, o mais importante que eu queria deixar, tanto para pais, professores, os pais que estão se separando e os pais que também não estão se separando, né? É ter esse olhar para a criança, tá? É ouvir a criança, é enxergar a criança como um ser humaninho ali que tem sentimentos, que também tem os dias que acordam que não estão bem, que pode ser que no momento da separação, no início, a criança aceite tudo numa boa, mas que de repente, passou um mês, a criança começa a externalizar as coisas e os pais ficam, sabe? Ouçam as crianças, né? Aquela coisa de olhar bem nos olhos da criança mesmo e sentir a criança, né? Que esse é o caminho, não tem outro caminho, não existe. Não adianta você procurar um psicólogo, não adianta você procurar um psicopedagogo, não adianta você jogar responsabilidade na escola, ou no mimo dos avós, no mimo dos tios, não, senta com a sua criança, né? E tenha essa escuta, que as coisas vão fluir de uma forma mais leve, tá? Não tô falando aqui que vai dar tudo certo sempre, tá? Pode ser que não dê certo, mas você tentou e você tentou da melhor forma, né?
que eles merecem. Eu falo que eu fiquei 20 anos dentro da escola e, assim, as crianças, eles são, assim, fantásticos. Se a gente soubesse tanto que eles podem nos ajudar, a gente ouviria mais as crianças, tá? Eu acho que é isso, Ju. A gente sempre colocar a criança em primeiro lugar, em qualquer tipo de situação, né? Seja uma separação ou não. A gente colocando a segurança e o bem-estar emocional e físico, né, dos nossos filhos, eu acho que esse já é o caminho que você não vai errar, né? Igual você falou, a gente vai tentando, vamos tentando. Porém, se você colocar isso em questão em primeiro lugar, não tem erro. Eu acho que a chance de dar errado é quase que nula. Exatamente, você falou tudo. E não ficar parado, né? Sem agir. Se tomou decisão, senta com a criança, conversa, expõe, né? Muitas vezes também funciona o desenho, pede para a criança desenhar o que ela está sentindo. Se você não consegue verbalizar, né? Põe ali para ela uma gama de oportunidades, um giz de cera, uma tinta, uma massinha, né? Senta ali, vamos desenhar junto, o que você gostaria, né? São estratégias que vocês podem usar em casa que ajuda muito, 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 muito. É isso aí, Ju. Adorei o bate-papo incrível. Muito bom. Falando sobre esse tema. Eu queria te agradecer pela oportunidade, né? Mais uma vez. E a gente segue com esse trabalho, né? A gente segue, com certeza. Qual que é o teu Instagram, Ju? Meu Instagram é Juliana _ psicopedagoga. E tenho da clínica Replay também, que meu trabalho é mais divulgado na Replay, que é a clínica que eu tô aqui, tá? Super vale a pena ver. Trabalho incrível que elas fazem. Eu trabalho que é muito bacana. É humanizado, né, Antônio? É humanizado. Eu gostaria também de agradecer mais um ano a participação. Tá sendo incrível, né? Posso participar todo ano, eu tô aí. A gente, obrigado, viu, João? Obrigado, viu, Antônio? Eu tô passando pela mulher de submeter. Você já viu esse meme? Não. Eu vou te mandar. Obrigado quem tá participando, quem tá assistindo. Gratidão. Valeu, Gi. Isso. Gente, como é importante, né? Uma estrutura familiar para as crianças que são o nosso futuro, né? Então, é sempre bom. O Antônio brincou que ele sempre está conosco, mas é sempre bom relembrar, né? Quem ainda não viu o trabalho dele. A Juliana, te agradeço imensamente, Juliana, pela sua participação. Pessoal, o Antônio está mostrando aí o livro dele. E por falar em criança, né? Inclusive, já estão abertas as inscrições para o nosso concurso estudantil, tá? Que será no Flipossos presencial de 3 a 11 de setembro. Vocês podem dar uma olhadinha aqui em cima no Sobre a Flipossos. Quem não teve a oportunidade de assistir a mesa inteira, quiser assistir, pode clicar aqui no nosso Assista Novamente também. Gostaria mais uma vez de agradecer o Antônio, a Juliana, foi muito boa, e sempre é bom a gente tratar desse assunto, porque realmente a gente tem que cuidar dos nossos pequenos, né? Gostaria de agradecer também a Caroline, que fez toda a Libras para nós, e vamos nos despedindo por aqui. Às 16 horas temos mais uma mesa falando da semana de 22. Muito obrigada a todos e até já.